Olá, eu sou Michele Rigonato, sou psicóloga, sou mentora na área de desenvolvimento de carreira e palestrante. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a mentalidade de crescimento. Qual o segredo para a gente despertar em nós uma mentalidade de crescimento e de sucesso? Bom, a nossa mente ela foi programada para duas coisas basicamente, que é fugir da dor, né? Então, as situações que nos colocam numa hipótese de perigo, a gente tende a se afastar, e a busca do prazer. E com essa programação, muitas vezes a gente se sente acuado e sem conseguir avançar em várias áreas da vida. Por quê? Porque o cérebro, ele foi criado, ele foi projetado para uma situação de se sentir confortável, seguro. E todas as vezes que a gente tem que tomar algumas decisões, em que a gente tenha que avançar na nossa vida, muitas vezes a gente vai ter um desconforto. Tomar novas decisões, criar novos hábitos, avançar em várias áreas da nossa vida não é algo confortável. O mais confortável é você permanecer exatamente como você é. E a nossa vida, ela não é linear. Você nunca vai ter na sua vida uma estagnação tal em que você sempre vai ter as mesmas circunstâncias, as mesmas possibilidades. As coisas surgem nas nossas vidas e a nossa vida é como fossem cumes e vales, né, de uma montanha. Quando a gente sobe uma montanha, a gente sobe, 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 o que acontece depois? Tem uma descida, tem uma sombra para a gente enfrentar. E isso em vários aspectos da nossa vida. Se você vai ver, por exemplo, um jogo, um videogame, se tivesse sempre as mesmas estações, as mesmas provas, as mesmas fases, o que ia acontecer? Qual era a graça de jogar esse jogo? Se não tiver justamente as provas e as adversidades. Assim também é na nossa vida. Se a gente não tiver desafios, a gente não cresce. E a questão da mentalidade é algo muito sério. Se a gente for observar, por exemplo, uma pessoa que busca um emagrecimento, se ela amanhecer com o corpo dos sonhos dela, foi lá, ela tomou uma pílula milagrosa, plim, tomou a pílula e amanheceu magra, maravilhosa, do jeito que ela sempre sonhou. O que vai acontecer se ela não mudar a mentalidade dela para acompanhar esse resultado? Ela vai voltar a engordar logo em seguida. Não é assim que muitas vezes acontece? Às vezes passa ali um período, ela faz às vezes dieta, faz exercício, mas se ela não mudar a mentalidade dela, ela vai voltar a engordar. Assim também, por exemplo, uma pessoa que ganhou na loteria, ganhou lá a mega sena acumulada. Ela, do dia da noite, se tornou milionária. Se ela não tiver uma mentalidade de prosperidade, fazer com que, além daquele dinheiro permanecer, além disso, fazer crescer essa quantia, o que vai acontecer? Ela vai dilapidar todo o patrimônio que ela conquistou ali em questões de meses ou anos. E ela volta para estaca zero, às vezes até numa situação pior. Por quê? Porque a mentalidade dela não acompanhou aquele resultado que ela conquistou. Então, daí a importância para a gente buscar o sucesso, primeiro criar uma mentalidade aberta para esse sucesso. Carol Dweck é uma pesquisadora americana e ela ficava pensando assim, por que existem pessoas que desistem de alguns dos projetos, começa um projeto, aí vai lá e desiste. Começa outro, aí ela consegue alguns resultados, aí depois vai, sucumbe de novo e cai. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de mudança na vida delas e outras já conseguem mudar com mais facilidade. E ela fez vários estudos com base nisso e esses estudos geraram o livro Mindset, que fala justamente por que existem dois tipos de mentalidade. Existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela em que a pessoa ela acredita que ela não é capaz de mudar. Que ela tem uma dificuldade imensa de lidar com os erros, com as frustrações. Tudo que é novo, é apresentado como novo para ela, é como se fosse uma ameaça ao status quo dela, à zona de conforto. E a zona de conforto é um dos piores lugares que a gente pode se colocar, porque nela não tem crescimento. Você é aquilo, é como aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sempre Gabriela.
Porque a pessoa que acha que ela nasceu dessa forma, ela cresceu naquele ambiente, ela sempre ouviu, às vezes, afirmações de que ela tinha que ser determinada coisa. Vamos imaginar, por exemplo, a família inteira ganha no máximo 5.000 reais. Então, quem é ela para ganhar 70.000 reais por mês, por exemplo? Se a família inteira ganha aquela quantia. E ela vai criando, vai incrustando dentro dela crenças limitantes que fazem com que ela acredite que não é possível ser de outra forma. E isso nos limita em vários aspectos da vida. E aí o que acontece com essas pessoas? Em vez delas buscarem novas possibilidades, elas só vivem daquela forma, mas ao mesmo tempo elas estão insatisfeitas internamente com aquela condição. Só que aí o que ela faz? Como ela não consegue mudar, o que vai restar para ela? Reclamar. E aí ela cai no vitimismo. Então a vítima, e ainda mais quando ela tem muita plateia, né, e ela sabe, e isso reforça o comportamento dela, é aquela pessoa que vai estar sempre justificando as falhas e a falta de conquistas na vida dela. Então ela é mais fácil ela justificar as próprias falhas do que mudar e ver o que está acontecendo, no que ela poderia mudar e avançar em relação àquilo. Já a mentalidade de crescimento é uma pessoa que tem uma abertura de mente para o novo, para o aprendizado. Se ela fez lá uma comida e não deu certo, aí ela pensa, o que será que eu poderia fazer para ficar melhor? Será que está faltando uma pitadinha de sal? Será que se eu colocar ali um azeitezinho, um molho? Então ela sempre vai pensar em possibilidades para mudar aquilo que deu errado. Ela não se acua diante da adversidade. Ela é mais resiliente, ela aprendeu a lidar com frustração. E o que a gente vê hoje em dia nos pais, com as crianças, é a gente não está formando muitas vezes essa criança, esse jovem, para lidar com a frustração. O que acontece? A criança pede uma coisa, aí a mãe está ocupada ali no momento, a criança começa a fazer birra, eu quero porque eu quero agora, e começa a chorar, tá bom, pega aí. Né? Então a gente está com preguiça de educar, preguiça de lidar com conflitos, né? Com frustração. E aí o que a gente gera nesses jovens, nessas crianças? Baixa resistência à frustração, vão crescer adultos que não podem ser frustrados, não conseguem lidar com o erro. Se a criança derrama um copo de suco na mesa, aí vem aquele arsenal, menino, como que você pode derrubar esse copo aqui? Você é um desastrado, não faz nada certo. E em vez de colocar assim, olha filho, derrubou, não, é porque a gente tem que ter atenção mesmo, mas tudo bem, vamos lá, eu te ajudo a limpar. Então a criança, ela precisa aprender a lidar com aquele erro e ver que aquele erro não é coisa de outro mundo, que é possível reajustar. Uma coisa que você fez e que deu errado, você não está fadado a conviver com aquele erro para o resto da sua vida. A gente tem uma coisa muito importante, muito necessária, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade de fazer novas conexões cerebrais. O nosso cérebro ele é tão mágico que você não está fadado a ser sempre a mesma pessoa, ter sempre a mesma possibilidade. Não, você pode ter múltiplas possibilidades, porque a gente pode fazer novas conexões neurais. Uma coisa que você aprendeu que era de uma forma, você pode reaprender, aprender coisas novas. Uma crença que se tornou algo limitante para você, você pode ressignificar aquela crença e fazer com que ela seja uma potencializadora dos seus resultados e não limitante. Então, daí a importância da gente ter uma abertura, porque se eu me fecho para o novo, o que vai acontecer? Eu vou ter sempre a mesma mentalidade. E quando eu faço as mesmas coisas, o que vai acontecer? Mesmos resultados. Não tem como eu ter resultados diferentes, resultados novos, se eu não mudar, se eu não ver a possibilidade daquilo ser diferente. Então, tem aí essa diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E uma das formas da gente combater a mentalidade fixa é a gente se questionar aquela vozinha interna que vem pra gente dizendo assim, mas será que você vai conseguir? Então começa a questionar essa voz. Por que eu não poderia conseguir? Quantas e quantas pessoas já conseguiram êxito nessa mesma área? E em que eu sou diferente dela?
O que eu não conquistei é porque eu ainda não sei, mas é possível aprender. Então, o que é fácil, o que é difícil? Fácil é aquilo que eu já domino. Só que se eu ficar dentro do que eu já domino, em que eu vou ser diferente? Em que eu vou crescer? Se eu ficar sempre preso só ao que me é confortável, a minha vida vai ser sempre a mesma. Eu não vou nunca subir um novo patamar. Então, pensar, quebrar, né? Quebrar essa crença limitante que faz com que você acredite que não é possível ter um novo resultado. Né? Quando vier essa voz falando assim, ah, nossa, mas para eu poder empreender, aí eu vou ter que mostrar para as pessoas, eu vou ter que gravar um vídeo, o que as pessoas vão pensar de mim? Aí eu gravo um vídeo com maior dificuldade, aí eu me olho, eu vejo assim, nossa, mas não está natural, está horrível. Mas será que uma pessoa que já grava vídeo há, sei lá, 10, 20 anos, o mesmo vídeo que ela gravou assim que ela começou, é o vídeo que ela está gravando agora com 20 anos de carreira? Claro que não. Mas o que fez ela adquirir uma maestria? Ela treinou inúmeras vezes. Se você for ver alguém que seja referência na área do esporte, por exemplo, um Michael Jordan da vida. Ele, num depoimento dele, ele falou assim que ele errou mais de 9.000 arremessos. Para ele ter errado 9.000 arremessos, imagina o quanto ele não arremessou na vida dele. Ele perdeu mais de 300 jogos. Em 26 vezes que ele teve que decidir ali se ia ganhar ou perder o jogo, ele perdeu esses 26 arremessos finais. E aí ele fala assim, eu falhei, por isso que eu venci. Porque quando a gente falha e a gente consegue se ver naquela falha, mas a gente vê que aquilo ali não está determinando quem você é. Aquele erro que você cometeu não determina quem você é. O que vai determinar quem você é a chave. Se você está avançando ou se você está permanecendo parado naquela zona de conforto. E isso vai te mostrar quem você é. E não a sua falha. Porque quem é que não falha? Então, a falha, os erros, eles não são o resultado final, desde que você não pare e você avance. Então, um pré-requisito para o sucesso é o treinamento. E quanto mais você faz, mais hábil você vai se tornar com relação àquilo. Outra questão importante para o sucesso é você construir uma metanoia. Paulo Vieira fala muito desse termo metanoia, que seria o quê? Você criar uma mentalidade a partir de novos lugares, novas pessoas e novos conhecimentos. Se você vive sempre no mesmo ambiente com as mesmas pessoas e que tem uma mentalidade fixa, o que vai acontecer? Você vai ter uma mentalidade fixa sempre. Se você não conhecer pessoas novas, buscar pessoas que se alinhem ao que você quer para você, você vai estar sempre, você não vai performar, você não vai aumentar a sua performance. Se você ficar sempre nos mesmos lugares, nas mesmas companhias, com as mesmas ideias, e não criar novas conexões, novas mentalidades, a sua mentalidade vai ser sempre a mesma também. E novos conhecimentos. Daí a importância de você buscar mentores, buscar treinamentos, cursos, estar sempre se aperfeiçoando. Se você chegou no momento que você viu que você está estagnado naquele conhecimento, é hora de buscar um novo. E aí está aberto, a gente tem infinitas possibilidades de autodesenvolvimento. Basta que você queira, que tenha iniciativa para isso. Então a questão do ambiente em que eu vivo, as pessoas com que eu convivo são fundamentais. Outra questão é a disciplina. Você ter clareza do que você quer, é importante, você ter uma visualização de onde você quer chegar, criar um quadro dos sonhos e fazer ali, ser contundente. Você determinar o que é essencial para a sua vida e colocar todas as coisas em conformidade ao que você quer alcançar. Agora, se você tem um objetivo e tudo à sua volta te puxa para o lado contrário, você tem que eliminar. Elimine aquilo que te distrai. Elimine pessoas que te coloquem para baixo. Você tem que ver aquilo que te limita, te debilita e cortar, ser contundente com relação a isso. Senão você não vai crescer, não vai sair do lugar, não vai adquirir o sucesso que você sonha. E aí não vai adiantar reclamar, porque a vida vai estar sempre da mesma forma. E outra coisa, ter humildade.
Você não tem como você pensar que em pouquíssimo tempo você vai ter uma performance que uma pessoa teve ao longo dos anos. Então, veja que realmente eu ainda tenho que caminhar, eu tenho muito a crescer. Aprenda com seus erros e siga firme naquela direção, porque você vai se tornar, você vai ter essa maestria que você quer, mas desde que você não desista no meio do caminho. E é importante ter clareza. Então, todos esses conceitos que eu falei, tudo isso vai ser a chave para você criar sua mentalidade de sucesso.